Câmera. Como foi? Felipe Siqueira, cena 1. Cena 7, Lohan Schmidt, primeira. Bom ser. Bom demais, esse alegria. Esse é bom demais. Não. Aqui, ó, um cafezinho pra Uai, você. ficou bom, né? Ô, gente, como não tem mineiro, né, assim, a gente Tem que se nunca não tiver um convida cafezinho. mineiro pra... Se tiver um cafezinho, aí fica triste, né? E aí? Bom demais? Você tá bem, irmão? Legal demais, pô. Obrigado pelo convite aí pra estar aqui hoje. Que isso, a alegria é Super minha. feliz. Nós estamos aqui pra aprender com você, velho. Vamos bater um papo legal, né? Bom demais. Ô, gente, o Lohan, assim, pra vocês terem ideia do que o Lohan já fez por mim na vida, eu vou falar agora, o Lohan só me apresentou a Luísa, que é a minha sócia da vida, sabe? E ele tem essa eu tenho a honra de ter, né, o Lohan como amigo, o Dudu como amigo e aprender com eles como é que foi, né, essa criação de desinchar ali do zero no braço e tal. E eu também tenho um grande benefício de ter amigos assim que me apresentam pessoas tipo a minha sócia da vida, né? Então, eu sou muito grato a você por isso mesmo, do fundo da alma. E muito grato por tudo que você me ensinou ao longo desse caminho, como construção de marca, como é que você pega um negócio, né, de bens de consumo e cria uma história assim, muito virtuosa, né, e grandioso tudo. Então, para quem não conhece o Lohan é fundador da Desinchar, uma empresa que começou como chá, mas hoje é uma holding de wellness, né? É um grupo de marcas que trabalham bem-estar, né? Então é uma honra gigante ter você aqui. A honra é toda minha, cara. Acho que é recíproca, é 100% verdadeira. O pessoal que saiu do BIMEC BH. Essa admiração mútua aí do empreendedorismo, eu acho que empreender já tem um caminho tão solitário, então é bom demais encontrar gente que agrega, pessoas que agregam e ajudam na trajetória, né? E assim como você disse também, eu me inspiro muito na trajetória que você teve como empreendedor, tudo aquilo que você conquistou e fez, executou. Hoje eu tô até usando aqui, né? Fazer o quê, né? Aquilo que começou lá com você, da oficina, então, a recíproca é verdadeira, com certeza. Obrigado, amigo. E para a gente começar, Lohan, acho que assim, nada melhor do que quem que é o Lohan na essência, né? Assim, para antes do empreendedor, né? Qual que é a sua origem? Legal. Onde é que você vem? Bom, igual você comentou, BH, né? Claro. Então somos mineiros. Comecei esse desejo de ser empreendedor desde criança, cara, com 4 anos de idade. Eu já tinha esse sonho de ser empresário, porque naquela época nem se usava o termo empreendedor. E aí todos os meus aniversários ali na adolescência, eu sempre pedi pra minha mãe terno e gravata, maletinha, pra eu ficar brincando de empreender dentro de casa. Tá zoando, é mesmo? Então, eu nunca cogitei outro caminho, outra trajetória, eu sempre quis isso, sabe? E foi algo muito intrínseco, assim, que me acompanhou durante todo o meu crescimento, toda a adolescência. Tudo que eu tinha oportunidade de empreender, eu empreendi. Então, assim, na época, cara, eu gravava CD pra vender na escola, tinha CD ainda, né? Parece que tem muito tempo, mas nem tanto tempo assim. Cheguei a criar uma mini empresa de perfume de ambiente, quando eu estava na adolescência ali, 13 por 14 anos, aí vendia na escola, vendia pros amigos e tal. Então, sempre fui tentando, sempre empreendendo ali para ter essa experiência. Tipo, em Cara, casa, eu tinha assim, um exemplo da minha mãe que teve diversos pequenos negócios. Uhum. Então, desde a agência de marketing, que eu pude ver depois de mais velho, ela também era designer de joias, então ela tinha loja de joalheria, de semi-joias também. Então, eu tive esse exemplo dentro de casa, muito pela minha mãe, e aí aquilo ali me encantava. Eu via uma coisa muito legal, vi também de perto, pequenos negócios dando certo e dando errado, porque o pequeno empreendedor é um caminho muito desafiador, né? Total. Então, tive esse exemplo de casa e pude ver tantas coisas boas quanto os desafios disso também. Uhum. E aí, esse desejo intrínseco me acompanhou durante toda a adolescência. Na época da faculdade, só tinha um caminho, né? Então, eu fiz o vestibular pro BIMEC, ainda no meio do terceiro ano. Passei,
né, BBMEC não é tão difícil de passar, é difícil formar lá. Você sabe bem. Então, entrei no BBMEC com esse objetivo claro, assim. Pra mim era, cara, vou entrar na faculdade, vou empreender e vou tirar uma ideia do papel. E aí foi uma coletânea ali de aprendizados durante a faculdade. Então foram 4 startups que eu tentei fundar durante a faculdade, tudo que tinha de empreendedorismo eu participava. Então, você lembra aquele startup Wiki? Que mais que tinha? Ideation, sei lá, eu participava de todos, cara. Ganhei alguns também com algumas ideias, só que sempre com esse desafio de conseguir de fato tirar um negócio do papel, porque eu tenho essa característica de ter algumas ideias mirabolantes, você sabe muito bem, né? Uhum. E aí no papel, o PowerPoint aceita tudo, mas na hora de executar é um pouco mais difícil. Tinha um cara na época, vou dar o valor necessário para a pessoa. Tinha um professor na época que falava muito sobre isso no meio de um... Todo mundo queria, tipo assim, trainee fulano, trainee ciclano, trainee pra não sei aonde, né? E tinha um cara que falava assim, não, você tem que montar um negócio, não. João Bonon. Ele era o cara mesmo, Não foi? ele fez a matéria de empreendedorismo, né? Eu acho que eu fui o aluno da primeira aula de empreendedorismo que teve no último semestre que eu estava na faculdade. Acho que foi a primeira, não sei se você chegou a ter aula. Eu tive aula com ele. Não, mas Não ele sei se era criou uma matéria de empreendedorismo também, justamente Ele porque é demais, cara. ele motivava é muito legal. isso, né? Porque é difícil você ter isso dentro de uma instituição. Demais. Né, assim. A faculdade de administração, ela te treina para ser executivo de empresa, Certo. não para empreender de fato. Né? Então, como é que começa a desenchar ali entre você e Dudu? Como é que... Então, eu conheci o De Dudu, onde veio? que fundou comigo na faculdade ainda. A gente ficou amigo justamente por esse interesse mútuo de empreender. Então, tanto eu quanto ele, a gente estava empreendendo na época. Como eu falei, durante a faculdade eu fui tentando executar vários projetos, mas nenhum deles eu conseguia, de fato, transformar num negócio. Até que eu tomei a decisão de, cara, para mim, o que faltava era conhecimento para eu conseguir, de fato, ter um business que faturava, sabe? E aí eu decidi ficar em casa. Eu falei assim, cara, eu não vou ter lazer na minha vida mais até eu ter o meu primeiro faturamento num negócio. Aí eu fiquei dentro de casa, cara, li 27 livros em 3 meses e montei uma empresa de marketing digital e curso online, isso antes da Desenchar. Tá zoando. E aí, com essa empresa, eu tive meu primeiro faturamento, comecei a ter, de fato, um negócio, né? Só que, simultaneamente a isso, eu conheci o Dudu e a gente sempre tinha esse hábito de ir para casa do outro para ficar trocando ideia de negócio, um ajudando o outro, mas cada um no seu negócio. E a gente sempre virava à noite, que é o que a gente chamava de terceiro turno. Então, eu virava uma madrugada lá, pesquisando coisa, novidade, implementando coisas nos negócios e tal. E aí isso foi se tornando uma amizade muito grande. E aí, num desses viradões, a gente decidiu fazer uma viagem pro Vale do Silício. A gente queria ver mais de perto esse mundo de startups, de tecnologia na época, né? As gigantes hoje estavam aí na crescente máxima, então era um baita exemplo pra gente. E a gente foi pra TechCrunch, que é é gigante lá no Vale do Silício, é o epicentro de tecnologia do mundo, onde todas as startups estão tentando captar, mostrar novas tecnologias e tal. E a gente foi lá justamente para buscar uma ideia de negócio para empreender com software, né? A gente queria montar alguma coisa de tecnologia, não necessariamente junto, mas a gente queria explorar novas áreas, achar algo que conectasse mais com o que a gente de fato queria fazer. E nessa viagem, cara, a gente encontrou o nosso propósito na hora do almoço, eu costumo dizer, porque a gente, na feira de tecnologia, só tinha porcaria para comer, né, cara? Todo tech ali, então que era energético, sanduíche e tal, não tinha nada muito saudável. Junk food só. Junk food total. E a gente ia no Whole Foods, tinha um Whole Foods perto do lugar do evento, para tentar comer mais saudável, que a gente já tinha essa característica, sempre fui atleta a vida inteira, fazia muito esporte e tal. E aí lá a gente viu uma oportunidade muito grande, porque, cara, o supermercado era completamente diferente de qualquer coisa aqui no Brasil, né? Hoje a gente já tem coisas mais parecidas, mas pensa isso há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. Não tinha nada nem perto disso. Então a gente se encantou com aquilo e falou, cara, tem muita oportunidade nesse mercado de wellness no Brasil e tá só começando. E uma das gôndolas que mais nos chamou a atenção foi a gôndola de chá, porque, cara, é igual gôndola de café aqui no supermercado, é gigantesca, né? 98% dos lares do Brasil tem café. E chá era uma fração disso, uma fração muito pequena. E enquanto tinham 3, 4 marcas de chá consolidadas que não cresciam há mais de 30 anos no Brasil, lá tinha uma opção gigante, assim. E aí juntou com o Dudu, que é um cara extremamente criativo, você conhece ele? Maluco.
E aí, cara, ele já tinha registrado o nome Desinchar muito antes da gente começar essa ideia. Então ele tinha pensado nesse nome, Desinchar, um chá para desinchar e tal, registrou esse nome. E aí a gente viu aquela oportunidade, ele comentou comigo do nome e falou, velho, é isso, vamos fazer esse negócio junto, vamos voltar pro Brasil e dar um win nessa ideia. Isso foi quando? Isso foi 2015, já tem 10 anos, né? Desde que a gente começou a ideia. E aí, a partir dali, a gente voltou pro Brasil, foi mensurar de fato essa oportunidade, a gente viu que chá era uma das bebidas mais consumidas no mundo, viu que era um mercado que não crescia há décadas no Brasil, empresas completamente estagnadas e quase que um monopólio ali de empresas muito grandes. Uhum. E aí a gente viu essa oportunidade. Foram 2 anos para tirar de fato a ideia do papel, conseguir lançar o produto, porque eram 2 moleques de 20 e poucos anos batendo na porta de uma indústria centenária, sem inovação há décadas, querendo fazer um chá para desinchar. Então você imagina, hoje em dia parece legal, mas na época ninguém acreditava muito ali, não botava muita fé na gente. Mas aí, com muito trabalho, a gente conseguiu de fato tirar essa ideia do papel e fez o lançamento em 2017. Tem uma história que eu sei que você já me contou, mas tem muita gente que não sabe, que tem uma similaridade. Quem já viu o filme aí do Dois Filhos de Francisco, né? Que é o pai lá do Zezé, né? Aham, que fica ligando e tal, e falando assim, toca a música aí, Zezé de Camargo, Luciano, não sei o que. Esses caras meio que pegaram essa história aí e fizeram a primeira campanha de marketing desse chá. Foi tipo isso, cara. E não foi nem pensado nisso, né? Foi algo que aconteceu automático. Mas a gente tava... durante esses 2 anos de projeto, só para contextualizar, a gente sempre teve essa pegada muito grande do marketing digital, né? Então, antes mesmo de ter o produto, a gente já estava fazendo marketing digital para a marca. Então, antes de ter o produto pronto, a gente criou um Instagram que chamava Desinchar. Não tinha o produto, nem sabia como é que ia ser o design da embalagem. Não tinha nem logo. Montamos um Instagram chamado Desinchar e nosso comprometimento era fazer 10 posts por dia até lançar a marca. E naquela época o feed era cronológico, né? Então a gente fazia 10 posts de, recomendação saudável, dieta, fitness, tudo que podia. Uhum. Até porque era coisa pra caramba, 10 por dia. E a gente postava, era cronológico, então isso fazia crescer, a gente só não esperava que demorar 8 meses pra gente conseguir lançar. Então foi 8 meses postando 10 por dia, cara. Dava muito trabalho. Virou uma empresa de mídia antes de ser produto. Exatamente. Só que isso foi muito positivo pra gente, porque quando a gente lançou o produto de fato, a gente tinha 8 mil seguidores. Naquela época era bem relevante isso. Uhum. E aí, quando a gente lançou o produto, a gente já tinha uma demanda de pessoas que estavam buscando por um produto saudável, que já estavam nessa pegada de emagrecimento, de dieta, de alimentação saudável. E aí a gente teve vendas imediatas online ali, né? E nos ajudou muito a entender o nosso consumidor. Tanto eu quanto o Dudu, a gente virava todas as noites naquela época e fazia questão de responder todos os nossos clientes. E aí nessas interações com o cliente, a gente tinha uma percepção maior do que estava dando certo, o que estava dando errado no negócio. E a gente viu uma oportunidade muito grande, porque o mundo pré-pandemia, principalmente no Brasil, era muito diferente do pós. Cara, venda online era muito difícil. A gente ficou planejando a nossa empresa inteira para ser um e-commerce só direto para o consumidor final, zero B2B, a gente nem sabia o que era isso, nunca tinha tido experiência, não sabia nada. Uhum. Só que o nosso cliente estava pedindo o produto no ponto de venda. Então a gente conversava com ele, mas eu quero comprar, mas eu nunca vi na loja aqui em casa, eu quero comprar na loja tal, não tem, não sei o quê. E aí era uma baita oportunidade, só que a gente tinha zero experiência, cara, zero. E aí com nosso pensamento de sempre, a gente sempre teve uma questão muito forte e carrega isso até hoje, que é melhor do que tentar vender alguma coisa é criar demanda por ele. Então a gente tentava criar demanda de todas as formas, com marketing digital, com influencer, que a gente foi uma das primeiras marcas a fazer. E aí quando a gente viu essa oportunidade de lojas de produtos naturais, que os nossos clientes estavam de fato buscando produto, a gente fez uma estratégia que era completamente fora da caixa de gerar demanda. Então a gente pegou uma lista das 100 principais lojas, 100 principais na nossa cabeça, né? Elas que estavam na capital e tal, pesquisando no Google. E aí a gente distribuiu os contatos dessas lojas entre os nossos familiares, então, meu pai, minha irmã, família do Dudu, irmão e tal, e a gente ligava para esses caras, só que não era para comprar, não era para vender o produto, era para comprar. A gente ligava, vocês vendem Desinchar aí? Desinchar, nunca ouvi falar, o que é isso? Então, não, tá bombando online, eu vou comprar em outro lugar então, Aí passava meia hora, minha irmã ligava, depois outra pessoa ligava e tal, e no final do dia os caras desesperados ligando pra gente, querendo comprar o produto. As lojas. E aí, em uma semana,
A gente abriu 100 pontos de venda, então 3 semanas depois do lançamento que já tinha acabado o nosso estoque inicial, já estava vendendo ali umas 100 caixinhas por dia online e estava com 100 pontos de venda ali mais ou menos no B2B. E aí o desafio foi produzir. Aí a gente, enfim, escoou essa primeira produção, as lojas já estavam com a demanda muito forte por isso, junto com a estratégia de marketing digital, o negócio começou a girar muito. E aí, a nossa primeira produção na época tinha sido 3.393 caixinhas de chá, que foi o primeiro lote, né? Nunca eu esqueci esse número. E a segunda já foi 20, a terceira já foi 40, aí foi exponencial crescendo, distribuindo e no nosso primeiro ano de empresa, 95% da receita era B2B. Caramba, bicho, que loucura. Era tudo varejo normal ali, né? Ô, Lohan, então, olha que louco, galera, assim, é uma empresa que é uma nativa digital que hoje, né, e desde o primeiro, segundo ano, tem o maior percentual de vendas físico. Isso, né? até a pandemia. Até a pandemia. Depois pivotou de novo. Depois mudou? Mudou de novo. Cara, a empresa é um organismo vivo, né? Então, o modelo de negócio que ele funciona por um tempo, ele sempre vai mudar. Por mais que seu business seja, no final do dia, a gente estava até comentando, a Desinchar nasceu num ambiente digital, com muito marketing digital, uma proposta completamente diferente, mas no final do dia a gente é uma empresa tradicional, a gente vende produto, Chá. né? Chá, suplemento, café, enfim. Mas na época era audiência, digital, influenciador, geração de demanda. Ponto de venda. E convertendo no ponto de venda. Exatamente. Em farma ou em lojas de produtos naturais. Exato. Esse foi o primeiro modelo. Isso foi o primeiro modelo. Aí, pós-pandemia, a gente concluiu o seguinte, cara, quais são as variáveis de risco do nosso negócio? E uma das variáveis era exatamente essa fatia massiva do faturamento do B2B, que até então nunca foi um risco na nossa cabeça, mas sabendo de pandemia já se torna um risco. E a gente foi para diversificação. Então a gente foi diversificar o nosso canal também, voltou a ter uma força muito grande no e-commerce, com produtos específicos para esse canal, marcas específicas e tal, um conjunto de estratégia mesmo, e hoje é muito mais balanceado, então é muito mais próximo de 50-50 ali do que era antigamente. E quanto tempo você rodou? Essa é uma outra coisa que eu acho muito importante da história da Desinchar, que é constância. E a gente perdeu essa noção de constância porque marcas que surgem querem ser tudo ao mesmo tempo e rápido demais. O cara quer lançar um produto por mês, um produto por semana e tal. Por quanto tempo a Desinchar foi um único produto? Cara, 1 ano e meio. 1 ano e meio. A gente com um único SKU? Com um único SKU, que foi o que foi plausível pra gente para escalar e, de fato, construir uma marca. Né? Eu costumo falar que tem 2 caminhos para você construir uma marca no nosso mercado. Né? Você vai ser uma marca mais generalista, que aí é muito mais difícil de criar um posicionamento na cabeça do consumidor, ou você pode ser uma marca produto, que vai ser mais fácil, entra mais fácil na cabeça do consumidor, mas o desafio depois é diversificar. Foi um dos nossos desafios, mas esse foi o caminho que a gente buscou, justamente para poder amplificar o máximo possível a marca, tornar a marca reconhecida nacionalmente e fazer se tornar uma categoria relevante. Em 2018 a gente saiu como case Neuromonitor, porque foi a marca que fez o mercado de chá voltar a crescer. Não crescia mais de 30 anos, e aí os grandes players voltaram a investir, voltaram a produzir novos produtos por conta disso. Foi um mercado que, desde então, vem crescendo constantemente por conta disso. Trouxe um público novo para o mercado. Como é que isso, né, assim, em qual momento, teve uma vez que eu fui no escritório com você e me assustou, uma sala específica, que você falou assim, Felipe, dá uma olhada aqui, isso são todos os produtos que a gente, de todas as viagens, de todos os rolês que a gente faz, de pesquisa, mas assim, galera, é pesquisa massiva em tudo que é país, sobre o mercado de wellness, né? Então, como é que um negócio começa como, né, um produto único, Desinchar, e ele vai para um outro lugar, que é o wellness como um todo, né? Na vida dessa pessoa, não só no hábito de consumo, mudar um hábito de consumo, Perfeito. mas permear em outros momentos do dia desse consumidor.
A gente fez exatamente isso que você falou, cara. A gente tem quase que um laboratório interno ali, né? É uma loucura. Todo P&D é desenvolvido por a gente, então todas as formas, todos os produtos de cabo a rabo. E a gente tinha esse hábito, principalmente o Dudu, de sair comprando tudo, todas as viagens, viajar para isso, em feira. A gente vai na maior feira de produtos naturais todos os anos lá nos Estados Unidos, ver novidade. E a gente trazia tudo, cara. Então, é uma forma constante de estar olhando o mercado como um todo para fazer uma idealização do que pode ser uma inovação, o que pode ser um lançamento. E hoje, por exemplo, a gente tem esse hábito, a gente deve ter mais de 200 produtos em pipeline prontos, só que a gente não necessariamente vai lançar, só que o nosso P&D já está 2, 3, 4 anos à frente, porque a gente sabe se tiver a oportunidade de fazer um lançamento, a gente vai fazer esse lançamento. E para a gente foi um desafio muito grande sair de um único produto, porque aquilo que eu falei, na cabeça do consumidor, desinchar o chá e é isso. E aí, cara, não tem resposta bonita para isso, é tentativa e erro. Eu acho que o empreendedorismo, no final do dia, é muito isso. É a gente arriscar, testar variáveis, hipóteses, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma estante lá na empresa também de todos os produtos que deram errado, cara. Muitos deles você nem deve conhecer, que a gente lançou, fez um teste, o negócio deu completamente errado, já descontinuamos e vida que segue. Então, foi um caminho árduo, com muitas pivotadas, para a gente conseguir encaixar uma estratégia de holding com 3 marcas, que é o que a gente tem hoje, indo para a 4ª, para conseguir ter 140 produtos, que é o que a gente tem hoje, como estratégia de diversificação de produto, tanto por canal de vendas, quanto por categoria, quanto pensando na rotina da hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir. Então, é uma preocupação analisando diversas variáveis simultaneamente e testando. O que o consumidor quer no final do dia? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que seu consumidor quer, o que ele está buscando, e às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas você consegue ler as entrelinhas ali e fazer um teste, ver que o negócio tem market fit e aí dali por diante você escala, sabe? Então tem muitas formas de criar um produto inovador e às vezes não, na maioria das vezes, não é reinventando a roda. Então, não é reinventando. Por exemplo, vou te dar um exemplo da creatina, né? Creatina é um suplemento amplamente estudado, um dos mais estudados do mundo. Praticamente todas as marcas de suplementação têm creatina. E existem outras formas de consumir creatina. Então, o que a gente fez? A gente já tem, é uma empresa que já tem suplementação em gummy há 4, 5 anos. Há 2 anos atrás, a gente lançou o gummy creatina em formato de gummy, né? Então, você tem a propriedade da creatina dentro de uma balinha que você pode comer a qualquer momento. Recentemente, a gente lançou uma outra inovação, que foi, sabe aqueles caramelinhos da infância? Quem já comeu aquele caramelinho, sabe? Sei. Cara, a gente lançou um caramelo com creatina. Então, você pode comer aquele caramelinho da infância, sem açúcar, sem as porcarias que tem, e ter o benefício da creatina junto. E aí já lançamos outros sabores. Sobremesa também. É exatamente isso, é uma outra ocasião de consumo para aquilo que você precisa de fato consumir. Só que é chato, porque quem quer colocar um suplemento que tem gosto de areia na boca, que é totalmente desagradável de consumir, e pensando que o nosso consumidor, na sua maioria, é um público feminino também, e aí a gente busca formas gostosas, né? A gente sempre brinca que o pilar pra gente é saúde com sabor. Não adianta ter o produto mais saudável do mundo se não for gostoso, não adianta ser gostoso se não for saudável. Então tem que ser o meio do caminho ali. É engraçado que você traz um ponto, assim, que tem uma entrevista muito tempo atrás que eu vi, né, do Steve Jobs falando sobre o uso da tecnologia, né, efetivamente como algo para o cliente, né? A gente sempre pensa nas soluções para o cliente, né? E essa é uma filosofia de vocês de vida, né, de negócio, né? Total. Como é que né? Como é que a tecnologia ela ajudou e ajuda dentro do negócio da Desinchar? Cara, essa é uma pergunta muito legal porque tem muita oportunidade e muito desafio nisso também. Acho que para uma empresa que é um software, né, é muito mais fácil ter a tecnologia integrada ali como uma vertente de pensamento de todo mundo dentro da empresa. Mas como eu falei no final do dia, meu negócio é um business tradicional. Sim. Só que mesmo assim, quando você consegue ver aplicações de tecnologia para o business tradicional, o resultado é mais exponencial ainda, porque você consegue trabalhar inúmeras variáveis ali que seriam muito mais difíceis de serem trabalhadas de uma forma totalmente diferente. Então, para a gente, o pilar de tecnologia tem se tornado cada vez mais fundamental para todas as áreas. Então, na área de marketing, como um todo, cara, o que tem de ferramenta lançando quase que diariamente hoje em dia para tentar te ajudar nisso, que é uma ciência não exata, né? O pessoal sempre pergunta qual que é a bala de prata no marketing. Cara, não tem. Hoje o marketing é 360, você precisa fazer 1000 coisas diferentes
avaliar 1000 variáveis diferentes do seu marketing para encontrar o que está dando certo, o que está dando errado, e as coisas mudam do dia para o outro, que o algoritmo mudou, ou o perfil do consumidor mudou. Então a gente utiliza isso muito para conseguir entender cada vez mais a fundo o nosso consumidor. Qual que é o perfil dele, qual que é a frequência, qual que é a recência dele, o que ele está buscando da nossa marca, quais são as outras coisas que ele consome, qual que é o bolso desse cara, qual que é a frequência de compra que ele tem. Então, a gente utiliza o máximo possível para entender, ainda é um desafio, acho que ainda tem muito a evoluir com a inteligência artificial agora. Eu acho que vai ser uma virada de chave. A gente já está vendo tanto o Google quanto o Facebook falando que as campanhas vão ser rodadas 100% via IA daqui a pouco, então a gente não vai nem ter, tipo, desde o criativo até a conversão. Então é algo que pra gente ainda está distante, mas está do lado aqui, sabe? E a gente tenta aplicar isso não só para o marketing, mas em eficiência de processo, porque no final do dia uma empresa de produto, diferentemente de uma empresa de serviço, as margens são muito mais apertadas. Você tem que comprar estoque, você tem que gerenciar estoque, então ter tecnologia aliada a isso traz uma eficiência operacional gigante, porque no fim do dia, uma empresa de produto está no vermelho ou está no verde, é quão eficiente você é operacionalmente. E a gente utiliza isso ao máximo para gerenciar o estoque, ver. Hoje a gente trabalha com métricas no nosso estoque para ver a rentabilidade do produto parado em estoque. Às vezes, vale a pena você ter uma promoção mais agressiva de um produto que curvar para você, mas eventualmente ele está mais parado no estoque, para gerar mais rápido esse capital de giro, para você investir em outra coisa. Então, são tantas variáveis que cada vez mais a gente tem que fazer o uso da tecnologia para conseguir tirar conhecimento dentro da nossa própria operação. Que aula, hein? Nossa Senhora! Tem tem muitos empreendedores, né, pequenos e microempreendedores que assistem, né, que às vezes olhar hoje, né, assim, para o grupo, né, como um negócio grande, e às vezes olhar e falar assim, mas isso não é acessível para mim, né? Se o Lohan fosse começar um outro negócio hoje, do zero, que você se preocuparia? Cara, hoje a inteligência artificial acho que é a única resposta. Assim. A gente tá vendo coisas que eram impossíveis de serem pensadas, sendo executadas de uma facilidade bizarra. Eu vi recentemente uma empresa chamada Lovable, você já ouviu falar? Não. Cara, é uma empresa de IA. Os fundadores já estão nesse mercado há muitos anos, mas a empresa é relativamente recente. Acho que tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses a empresa. E os caras têm um valuation de $1 bilhão com 40 funcionários. Já tem empresa de valuation de 200 milhões de dólares com 5 funcionários. E aí o pessoal fala que daqui a pouco a gente vai ter uma empresa de $1 bilhão, que é um unicórnio com um funcionário, que é só o fundador. E eu vejo que isso tá do lado, sabe? Meu tempo de estudo hoje, ele é 90% para estudar IA, cara. Desde entender como que os modelos ali, os LLMs que eles chamam, que é Large Language Model, que são esses modelos tipo ChatGPT, Claude, Gemini, como que eles de fato funcionam. Então, se a gente tem um entendimento de como que aquela ferramenta funciona, a gente consegue ter resultados muito melhores. E a partir dali, é possível criar fluxos hoje em dia que são inacreditáveis, cara. Você consegue criar um conjunto de agentes para executar funções completas na empresa, um processo completo na empresa. Então, imagina o retorno desproporcional que isso vai trazer no futuro. E eu acho que hoje a gente está num momento de máxima oportunidade para quem quer começar a empreender, porque não necessariamente você tem que pensar em estar criando um business gigantesco, mas ferramentas que vão trazer retornos para negócios têm um potencial gigantesco, ferramentas de B2B mesmo. Se você está criando um software, um sistema, uma ferramenta com um IA que seja, e você sabe que esse negócio ele vai ou aumentar o faturamento ou reduzir custos de um negócio, cara, todo mundo vai querer ter esse negócio. Claro. Seu negócio deixa de ser uma linha de custo para a empresa e passa a ser algo de extremo valor. E eu acho que hoje a oportunidade está na mão. A gente está vendo, acompanho jovens aí de 17, 18 anos, cara, montando uma solução numa ferramenta que chama N8N, que é um conjunto de agentes de IA já sincronizado com todas essas outras IAs que executam uma função específica para você e resolve um problema com um clique, sabe? E é algo inimaginável há 3, 4 anos atrás. Então é uma oportunidade muito grande. Com certeza, se fosse começar do zero hoje, eu iria para IA, não necessariamente um business de IA, sim, mas claro, encontrar uma solução para algum problema que eu possa utilizar a IA para trazer um resultado desproporcional.
A gente tem um parceiraço aqui na série, que é o No Empresas, que a crença nossa, né? A gente tem valores muito parecidos e a crença nossa é exatamente essa, entender a tecnologia como um facilitador da vida desse empreendedor, né? Total. E não necessariamente, como você falou, né? Não necessariamente é um negócio de inteligência artificial, mas utilizando a inteligência artificial para promover que seja um negócio de serviço ou um negócio de produto também. Exato, Né? com certeza. E eu vou voltar a um ponto lá atrás que você tinha falado, que assim, eu tenho um mentor da vida no varejo, que é o Caíto Maia, que é nossa, amo o Caíto, assim, me ensina todos os dias alguma coisa. Ele é muito foda. E ele falou assim uma vez, ele falou, cara, tem tanto pãozinho francês sendo mal assado, Cara, é verdade. e isso encaixa tão bem na sua história, cara, sabe, assim, do seu olhar, chá que não cresce há 30 anos, assim, é um pãozinho francês que a galera tava fazendo assim, nossa, muito mal. E aí vem um olhar diferente para um produto centenário, milenar, Exatamente. e você fala assim, peraí, dá para inovar aqui? Lógico que dá. Dá para inovar em camiseta, que é um produto, né? Dá para inovar em serviço, dá para inovar em contabilidade, dá para inovar, mas ter a tecnologia como aliada, porque não tem como. Não, eu acho que é muito comum, cara, muito comum. Eu sei porque eu fiz isso na época da faculdade, em diversos momentos que eu tentei empreender, e a gente acaba querendo fazer isso também, mas é muito fácil para o empreendedor querer reinventar a roda. O cara quer fazer um negócio mirabolante que ninguém nunca fez, extraordinário, que vai resolver 1 milhão de problemas. Só que isso é a exceção da exceção da exceção. E tem muito, igual você falou, tem muito pãozinho mal assado, então tem muita oportunidade em coisas que já existem, que às vezes precisa de uma pequena modificação, uma pequena melhoria na interface daquilo ali, que vai trazer um valor gigantesco, que vai destravar uma coisa gigantesca para você. Para finalizar, a gente sempre finaliza com uma pergunta específica, que é qual é o segredo do crescimento para você? Cara, para mim, o segredo do crescimento é fazer o básico bem feito. Eu acho que isso é muito negligenciado, assim. A gente tem um valor lá na empresa que é simple first, faça o que é simples primeiro. Não importa o tamanho da ideia, a gente incentiva a pensar grande, executar coisas maravilhosas, mas sempre comece do caminho mais simples. Os maiores resultados estão nisso. Você quer emagrecer na sua vida? No final do dia é simples, é só comer menos que você gasta. Não quer dizer que é fácil, né? Mas é simples. Então, existe um oceano de possibilidades na simplicidade, e fazer o básico que precisa ser feito todos os dias é o que vai trazer o crescimento constante ao longo do tempo. Aula, né, galera? Irmão, Obrigado demais. obrigado demais. Foi um Demais prazer. mesmo. Tamo junto. Prazer meu. Corta. Valeu demais. Tá bom, né? Bom, cara. Bacana. Fechou? Fechou? Amém nós todos? Chave de ouro, hein? Nossa.